gente começa agora mais uma edição do Diálogo Cultural. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Homem-Aranha da adolescência à vida adulta. Você pensa que levou o Homem-Aranha ao limite? Espera só pra ver do que o Peter Parker é capaz! Bom, o Homem-Aranha ele surge nos anos 60, né, através do Stan Lee, da Marvel. E os anos 60 eles são caracterizados nos quadrinhos por fazerem parte ou serem a época da chamada Era de Prata, né, dos quadrinhos, em que os quadrinhos sofreram algum tipo de repressão ou desconfiança por parte da sociedade norte-americana, mas que também, de alguma forma, eles floresceram e se enriqueceram em termos de criatividade, inovação. E uma dessas inovações, bem típica dos anos 60, foi uma aproximação com a ficção científica, né? Com a energia nuclear, por exemplo, radioatividade. E uma dessas características do Homem-Aranha é que o surgimento dele se dá através de uma picada de uma aranha radioativa, né? E nesse período aí, a chamada Era de Prata dos quadrinhos, é quando os quadrinhos já estão estabelecidos, né, tanto como indústria quanto como fenômeno cultural, principalmente entre crianças e adolescentes, né, que o quadrinho nasce para atender principalmente essa demanda, né? E o Stan Lee, ele saca justamente essa ideia de que o adolescente, ele de certa forma ele não se via representado nos quadrinhos, né? A gente tem grandes personagens ali, o Super-Homem, o Batman, né? Pela DC, pela Marvel tinha o que era pré-Marvel, né? Ainda nem tinha esse nome quando surgiu ali o Capitão América, né? Esses grandes nomes, e não tinha um personagem identificado claramente com o adolescente. Então o Stan Lee, ele aproveita ali o finalzinho ali de uma revista que estava para ser cancelada ali, né? E ele faz ali na Amazing Fantasy número 15, né, de 1962, justamente o aparecimento para testar, sabe? Como não tem nada a perder, vou testar um personagem aqui qualquer. E ele testa justamente o Homem-Aranha. E o Homem-Aranha é justamente um personagem que tem vinculação direta com o adolescente, porque ele está vivendo ali esse período ali de descobertas, né, que o adolescente vive, e para complicar a situação ele ainda é mordido por uma aranha radioativa, né? Então, assim, um acidente totalmente aleatório, né, na mitologia ali inicial do personagem do Peter Parker, né? Um acidente aleatório como uma mordida de uma aranha radioativa, ainda vem mais a contribuir para esse universo adolescente, que é uma coisa recente, né? Os Estados Unidos descobre a adolescência como tal, a gente já falou isso até em outros programas, a partir dos anos 50, né? E nos anos 60 tem esse aflorescimento, né, de justamente uma juventude mais ligada com causas que lhe são mais próximas, né? Que não tinha até então, seja nos quadrinhos, seja em outras mídias, que começam a ver que o adolescente é uma figura relevante tanto como consumidor quanto enquanto agente de produção de conteúdo, né? Sim. E eu acho que a grande sacada do Stan Lee foi a de conseguir juntar a ideia do super-herói em quadrinhos com a ideia de novela, porque até os anos 50, no final dos anos 50, início dos anos 60, os personagens de super-heróis, eles, na maioria das vezes, não, a história deles não continha uma narrativa da vida pessoal dos personagens, né? Era mais o super-herói matando bandido, dando porrada no vilão, matando alienígenas ou algo do tipo. Enquanto que a ideia do Peter Parker, do Homem-Aranha, é trazer o enredo de novela para dentro Cotidiano, do né? cotidiano, para dentro dos quadrinhos. Então, a partir do Homem-Aranha, você tinha a questão do se sentir, se colocar no mundo, de como o adolescente se vê no mundo, da angústia interior dele, da questão de ter namorado ou não, de ser rejeitado, de como lidar com os superpoderes, de como lidar
com as responsabilidades que os superpoderes trazem, né? Ficou famosa a cena em que ele deixa de prender um bandido lá e depois o bandido vai lá e mata o tio dele, né? Então, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então, isso já faz parte do amadurecimento dele, né? Então, a história dele começa no colégio, né? Então, ele é um adolescentão, assim. E o legal, mais uma das coisas legais do Homem-Aranha é que ao longo desses anos todos, né, ele veio crescendo, né? Depois ele foi para a universidade e hoje em dia ele é professor, né? O Stan Lee, ele é um cara que ele, quando ele bolou assim grande parte dos personagens dele, ele sempre foi muito antenado com o que se passava na sociedade daquele momento, né? A gente tem aí os grandes personagens dele, o X-Men, né, que são o carro-chefe da Marvel em vendas, né, durante muito tempo, talvez ainda seja até hoje, não acompanho exatamente esse mercado. Homem-Aranha hoje. O Homem-Aranha e o X-Men, eles sempre são os carro-chefes desde os anos 80 em diante, eles são o carro-chefe da Marvel em vendas, né? E, obviamente, aí, depois dos filmes desse universo cinematográfico da Marvel, isso pode ter uma mudança aí futuramente. Mas o Homem-Aranha hoje é como se fosse um mascote da Marvel, né? E justamente esses personagens, né, como o X-Men, eles têm ligações das questões sociais, né? A questão de... quando eles surgiram ali, tinha esse movimento dos negros, né, nos Estados Unidos, o movimento também que vai aparecer nesse cenário da Marvel, a questão dos gays, né, todo esse universo assim de demandas sociais, a Marvel sobre utilizar isso muito bem, continua utilizando até hoje. O Stan Lee foi meio que um pioneiro, né, nesse aspecto, né, e dentro dessa situação do cotidiano ele soube colocar esses dilemas pessoais na vida do Peter Parker, né? Como tu falou, ele começa ali no ensino médio, ali como um adolescente de escola secundária, né? E ele vai passando por alguns dramas pessoais que a gente acompanha ao longo da trajetória dele, né? E talvez alguns dos mais marcantes sejam justamente ali a morte da Gwen Stacy, né? Que é a primeira namorada dele, é uma das cenas mais icônicas da história, da mitologia do Homem-Aranha, que ela morre ali pelo Duende Verde, né, que é o grande vilão, né, rival do Homem-Aranha. A gente tem o casamento do Homem-Aranha, que até eu tenho uma edição aqui do Gibi, né, na publicação brasileira. O casamento dele a gente acompanha daí durante a fase da história da Guerra Civil, que foi adaptada para o cinema de forma bastante diferente do original. O Homem-Aranha revela sua identidade secreta, né? Ele diz assim, eu sou o Peter Parker e tal. Até o J. Jonah Jameson, que é o chefe dele no jornal, cai para trás da poltrona, assim, quando ele está assistindo a televisão, o pronunciamento do Peter Parker dizendo isso, né? Eu sou o Peter Parker, né? Ele tira a máscara do Homem-Aranha. E depois, para resolver esse problema, que é um problema nos quadrinhos, né? Não deixar a identidade secreta de forma constante, há um acontecimento meio mágico ali no universo e uma espécie de um diabo, uma coisa assim, faz reverter essa ideia de que todos conhecem ele se torna... Todo mundo esquece que Peter Parker é Homem-Aranha, mas em compensação ele perde o amor ali da Mary Jane, ali, o casamento dele é desfeito, assim, então como esses reboots bem frequentes que tem nos quadrinhos, assim, eles mudam bastante a história, assim, para dar um novo gás, né, para as vendas e tudo mais. Então, e a gente acompanha todas as etapas da vida dele, né, o que é bacana porque até então os personagens de quadrinhos eram, como tu falou, eles eram focados em grandes eventos e não no cotidiano, né? O Super-Homem vai salvar o mundo de ameaças alienígenas e coisa e tal, mas a vida cotidiana dele era um pouco meio deixada de lado, né, desses grandes personagens iniciais. E a partir do Homem-Aranha a gente tem esse cotidiano como um elemento de atenção. As pessoas, é muito comum as pessoas que gostam de quadrinhos dizerem que as histórias, no fim das contas, são sobre o Peter Parker e não sobre o Homem-Aranha, né? Diferente de outros personagens como Batman, Super-Homem, que são sobre o Super-Homem, e o Clark é meio que Clark Kent o Bruce Wayne são personagens meio secundários nessa narrativa. Talvez ele seja o super-herói mais humano, vamos dizer assim, né? Não à toa, um dos apelidos dele é o amigão da vizinhança, né?
alguém que poderia morar do teu lado. E tem outras questões que são bem pertinentes do Homem-Aranha, ligadas a amadurecimento. Uma delas, por exemplo, é o fato de ele, ao contrário de outros super-heróis adolescentes, como o Robin, por exemplo, ele não tem um mentor, assim. Ele tinha o tio dele que morreu e depois ele é meio que órfão. Ele não tem alguém para guiar ele na vida dele. Então, por isso que ele também leva tanta porrada da vida, leva tanto tombo, leva fora de namorada, tem decepções e tal, tem insegurança. Então, ele não tem um mentor definido assim. Posteriormente, o Tony Stark vira meio que um mentor dele, né? Até durante essa fase do Guerra Civil, o Tony Stark é o grande mentor dele Sim. e ele acaba divergindo com ele, que daí é um dos grandes momentos ali dessa saga da Guerra Civil. Né? E é o grande momento de todas as grandes histórias, né? Do momento de rompimento com aquele teu mentor em que tu vai seguir o teu próprio caminho, né? Mas a maior parte da história dele ele não tem um e acaba sendo Tony Stark e tal. E tem outras questões interessantes também, por exemplo, questão de identidade, crise de identidade, quem eu sou, isso é uma questão bem ligada ao amadurecimento e a trajetória do Homem-Aranha ele tem algumas fases ali em que ele usa outra roupa, e daí é o Venom, é o simbionte, né? E tem, acho que outro tipo de Homem-Aranha também, se eu não me engano. O Homem-Aranha tem vários universos, multiversos, assim, né? Com vários personagens que usam o manto Homem-Aranha, até a Gwen Stacy é Gwen-Aranha em algum momento. Tem o Miles Morales, que é outro Homem-Aranha, adolescente também. E aí, gente? Quem é você? Eu sou Gwen Stacy. Eu vim de outra dimensão. Quantos aranhas existem? Então, esse universo do Homem-Aranha, realmente, ele é bem expandido, assim, com várias abordagens distintas umas das outras. E várias personalidades diferentes também, se a gente puder falar assim. E dentro dessas personalidades diferentes, a gente tem aí, já fazendo o fechamento aqui dessa nossa pequena narrativa da adolescência à vida adulta, a gente tem justamente esses momentos de crescimento abordado nos filmes, que são ali a primeira trilogia ali com o Tobey Maguire no papel do Peter Parker. A gente tem o Homem-Aranha já saindo, ele já começa meio que terminando o ensino médio, né? Ele vai para Nova York lá buscar uma carreira de fotógrafo ali no Clarim Diário, ali, já começando uma vida adulta, né? Atrás da... Começa lutando, né? Ele já começa com a Mary Jane sendo o principal interesse dele, né? A Gwen Stacy nem aparece como primeira namorada dele, ela vai aparecer ali de forma meio tergiversante ali no terceiro filme, ali, bem estranha, né, pro fã do quadrinho, que é o grande erro do filme, mas que tem um certo acerto, que é a questão da questão do ego, né, no terceiro filme. Isso fica bem como um cara que não teve um mentor, como tu falou, ele teve que lidar com o ego de ser um grande super-herói, assim, amado pela cidade de Nova York, ou por todos os Estados Unidos, quiçá, né? E tem esse acerto disso, né? Dessa discussão, e o Venom entra ali como um personagem ali... um alter ego. Para representar justamente esse... É um alter ego, mas é um ego prejudicado, né? Se ele já nasce deformado assim. Ele vem justamente mostrar as piores qualidades do seu hospedeiro, né? Que ele é um simbionte, né? E também daí a gente tem ali os dois filmes do Andrew Graff que justamente são problematizados porque eles não lidam com essa aleatoriedade inicial do Stan Lee, né? De uma picada aleatória de mordida, assim. Parece que ele é tudo meio delineado. Foi o pai do Peter Parker que bolou tava bolando as experiências genéticas lá, e justamente ele desenvolveu com as aranhas, e justamente a aranha que ele desenvolveu pica o filho dele. Então é muita elaboração para uma história que é mais simples, né? E a gente tem essa terceira e última fase aí nos cinemas, que é justamente o Homem-Aranha ainda adolescente, né? Sim. Daí que a gente não tinha visto isso de forma com boa qualidade, né, nos cinemas. Com um ator adolescente, com um ator que tem uma aparência mesmo de adolescente, assim, diferente do Andrew Garfield, que já
tinha uma interpretação um pouco mais adulta, e mostrando justamente essa mentoria do Tony Stark ali, né? O Robert Downey Jr. Interpretando o Homem de Ferro, e o Tom Holland como o Peter Parker e o Homem-Aranha. Ele mostra essa fase escolar dele, que era uma coisa pouco explorada pelo cinema, e que a gente lembra de como a gente que já é um pouco mais vivido, lembra de como era realmente difícil essa vida na escola, né? Tem o personagem mais o briguento, né? O personagem mais gozador, aquele que tá sacaneando sempre com todo mundo, sim, o interesse romântico da primeira paquera e tudo mais, né? E ele dá uma roupagem nova, né? O que é bacana também, e mostra que o Homem-Aranha pode ser explorado de diferentes maneiras, e inclusive nesse ano mesmo de 2019 a gente teve a estreia do Homem-Aranha no Aranhaverso, né, que é uma animação que mostra justamente essa multiplicidade de abordagens possíveis de um personagem que a gente acompanha justamente numa das fases que é a fase mais relevante da vida, que é a fase de formação de caráter, né, da adolescência à vida adulta. A adolescência é essa fase de autodescoberta em que a gente tenta ser um protagonista da nossa própria vida, né? E quem sabe algum dia ser um super-herói, como nos quadrinhos. Então esse foi mais um programa Diálogo Cultural, e a gente se vê no próximo programa. Até a próxima. Até mais.